Fala aí, pessoal! Como é que vocês estão? Belezinha? Vamos lá, vamos para a segunda parte nossa de requisitos de controle. Então, no vídeo anterior a gente falou dos nossos conceitos de sistemas de controle realimentados. Né? A gente viu aquela estratégia de fazer aquela realimentação da saída para a gente conseguir medir o erro entre a saída e a referência que eu gostaria que essa saída tivesse. E com isso a gente criou, basicamente, o formato, a estrutura do sistema de controle que a gente vai usar ao longo deste curso inteiro e também controle digital ou, enfim, a maior parte das técnicas de controle que a gente tem disponíveis hoje, elas usam, se não todas, em maior ou menor grau essa questão da realimentação. Vimos também os nossos primeiros requisitos de desempenho, vimos lá a precisão, que vai dar para a gente uma característica muito importante com relação à capacidade desse sistema de controle. E agora, quando eu falo sistema de controle, eu falo do todo, controlador, planta, sensor, atuador, isso tudo para mim forma um sistema de controle. Né? A capacidade que esse sistema tem de atingir determinado requisito de precisão para essa saída ou para essa variável que eu quero controlar. A gente viu também a questão do percentual de sobressinal, um outro requisito bastante importante. Alguns sistemas vão aceitar que haja essa ultrapassagem do valor final para se alcançar o valor final, que é típica de um sistema de segunda ordem subamortecido. Outros sistemas não vão aceitar. Alguns sistemas vão aceitar isso, mas com níveis restritos, tá? Então, essa primeira parte deu para a gente uma visão geral de alguns requisitos muito importantes. E agora a gente vai passar para outros requisitos igualmente importantes e que compõem o arcabouço básico que a gente vai ter que buscar para fazer o projeto dos nossos sistemas. Tá? Então, vamos lá. Nosso terceiro requisito aqui são os requisitos, ou o conjunto de requisitos, que se trata da velocidade de resposta. Note que, em geral, muito frequentemente a gente vai estar preocupado em atingir uma determinada condição de precisão. Mas muitos sistemas a gente não se permite a esperar demais para atingir esse requisito. No seguinte sentido, imagina que você tem uma indústria, né, um processo fabril qualquer que seja. É claro que você quer atingir um nível de precisão na execução, na produção de uma determinada peça. Mas você também não pode demorar muito tempo para produzir uma peça, porque senão seu processo fabril ele vai perder em competitividade face ao seu concorrente. Então, a questão de velocidade de resposta ela é importante também. A gente precisa ser capaz de fazer aquilo que a gente quer com um determinado requisito de rapidez. Tá? E é isso que a gente vai tratar aqui nesse tópico. Tá? Bom, vamos falar de um primeiro requisito que talvez seja o requisito, né, um dos primeiros, um dos mais importantes requisitos que a gente tem do ponto de vista de velocidade. Né? E quando a gente fala de velocidade, apesar do nome ser velocidade de resposta, a gente está vendo por trás desse nome velocidade o tempo de execução, tá? O tempo que a gente demora para fazer alguma coisa. Então, para a gente, rapidez, né, velocidade com que a gente executa uma ação, a gente vai medir por uma variável de tempo. E a primeira variável que a gente vai analisar é o tempo de acomodação. O tempo de acomodação ele vai medir o intervalo necessário para que a resposta transitória, a partir do momento que eu dei o comando degrau, por exemplo, na entrada desse sistema, que a saída do sistema se restrinja a uma determinada faixa, a um determinado percentual em torno do valor final. Esse percentual ele vai depender da literatura que você estiver tratando, do livro que você estiver usando. Tá? Então, alguns livros usam 5%, outros livros usam 2%. Eu aprendi como 2% e vou passar para vocês essa métrica de 2%. Então, o tempo de acomodação vai ser exatamente esse tempo que percorre entre eu dar o comando até que a saída faça todo o seu regime de mudança, todo o seu regime transitório, até ela se restringir em mais ou menos 2% do valor final e não sair mais desta faixa. Então, a partir do momento que ela entrou nessa faixa de mais ou menos 2% e ela não escapa mais dessa faixa, a gente conta esse tempo como sendo o tempo de acomodação. Note que, obviamente, quanto mais rápido o sistema,
menor o tempo de acomodação. Isso significa que menos tempo você precisa para esperar o sistema chegar perto da condição final. E aqui a gente usa o tempo de acomodação exatamente porque a gente sabe que a gente só vai alcançar o valor final com tempo tendendo a infinito. Só que tempo tendendo a infinito não é uma métrica de engenharia. A gente não pode usar isso para fazer engenharia. A gente tem que usar alguma coisa mais prática, mais palpável, mais empírica. Então a gente vai usar o tempo de acomodação como uma métrica para dizer para a gente que a gente está muito próximo do valor final, mesmo a gente sabendo que a gente só alcança esse valor final quando o t tende a infinito. Então a gente delimita essa faixa para falar assim: quando eu estiver dentro dessa faixa e não sair mais dela, eu posso considerar que eu estou suficientemente próximo do valor final para fins de engenharia. Então, no nosso caso, essa faixa vai ser delimitada como 2% do valor final. Quando eu entrar nessa faixa, no tempo que eu entrar nessa faixa e não vai sair dela, eu digo que eu estou, a partir daquele tempo, suficientemente próximo do valor final. Tá? Então, obviamente, quanto menor o tempo de acomodação, mais rápido o sistema executa aquele comando que você deu na referência. Mais rapidamente ele sai do valor, do valor que ele estava naquele momento para o valor final. Note que eu não estou falando aqui do valor da referência. Eu estou falando do valor final da saída. A gente tem que separar as duas coisas. Uma coisa é tempo de acomodação, que é o tempo que eu demoro para chegar em mais ou menos 2% do valor final que aquele sistema chega. Outra coisa é a precisão daquele valor final face à referência. Então são dois conceitos diferentes. O tempo de acomodação mede em relação ao valor final, independente de onde que ele vá. Independente do valor dele, é 2% em torno daquele valor. Já a precisão, o erro estacionário, é exatamente o tão próximo que aquele valor final está daquele valor de referência que você queria. Tá? Bom, então, a gente vai ter que analisar esse tempo de acomodação para os vários sistemas que a gente tem. Vamos analisar primeiro para o sistema de primeira ordem. De novo, tendo sempre em mente isso. O tempo de acomodação é aquele tempo para o qual a gente está mais ou menos 2% do valor final e não sai mais dessa faixa. Então, vamos pegar o sistema de primeira ordem. Sistema de malha fechada, eu tenho y de S sobre y ref de S, K igual a tal S mais 1. Então, uma forma básica de um sistema de primeira ordem. Se eu der um degrau unitário na referência, a saída do sistema vai ser essa aqui, ó. Y de t igual a k, ganho estático do sistema, 1 menos e elevado a menos t sobre tal. A gente tem que lembrar que o sistema de primeira ordem, ele só chega no valor final assintoticamente, então ele vem por baixo. Então ele nunca ultrapassa o valor final. Então quando a gente fala de 2% em torno desse valor final, é sempre por baixo. Então a gente vai averiguar quando que essa saída chega em 98% do seu valor final. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha. Se t é igual a 4 tal, e elevado a menos 4 é igual a 002. Tá? Então, quando eu tenho o tempo, depois que eu dei aquele comando, 4 constantes de tempo desse sistema, esse e elevado a menos 4 é aproximadamente 002. Ou seja, esse termo aqui vale 0,98, que é exatamente os 2% do valor final. Tá? Então, a partir de t igual a tempo de acomodação igual a 4 tal, a gente pode assumir que a resposta está acomodada no seu valor final. De forma que isso em mente que eu estou numa faixa de 2% desse valor final. Eu não vou acomodar no valor final. Não tem como fazer isso fisicamente. Eu vou dizer que eu estou numa faixa tão próxima do valor final, dada essa restrição, 2%, que eu vou assumir que eu já estou praticamente no valor final. Esse é o nosso tempo de acomodação, tá? Bom, mas se você notar, o que é o tal? Lembra lá do nosso mapa de polos e zeros, do sistema de primeira ordem. Você vai lembrar que o tal é o inverso do módulo do polo do sistema. Então, o tal, a constante de tempo do sistema, é igual ao inverso do polo desse sistema, do módulo desse polo do sistema. Então, o tempo de acomodação de um sistema de primeira ordem vai corresponder a 4, que é esse número aqui, dividido pelo módulo da parte real do seu polo. Então, guarda essa regrinha por enquanto, você vai ver que ela vai começar a se repetir. O tempo de acomodação de um sistema de primeira ordem vai ser 4 dividido pelo módulo da parte real do seu polo. Por quê? O módulo da parte real do polo é exatamente 1 sobre o módulo desse polo, é exatamente a constante de tempo.
E a gente sabe que 4 constantes de tempo, eu estou em 0,98 do valor final. Ou seja, eu entro na faixa de mais ou menos 2% em torno desse valor final e fico quieto lá dentro. Vamos pegar agora o sistema de segunda ordem. E a gente vai começar pelo sistema de segunda ordem sobreamortecido, tá? A conta fica um pouquinho mais complicada, porque naturalmente agora eu tenho dois polos reais, né? Então eu tenho dois sistemas de segunda ordem competindo entre eles, tá? Entretanto, a gente pode seguir a mesma lógica que a gente fez para o sistema de primeira ordem. Se vocês lembram lá do nosso mapa de polos e zeros, o sistema de segunda ordem sobreamortecido ele tinha dois polos reais negativos, né? Então parte real negativa, um mais próximo da origem, um mais distante da origem. E aquele que estava mais próximo da origem é exatamente aquele polo mais lento, aquele polo que domina a resposta global. O outro polo, ele também faz parte, ele também contribui na resposta global do sistema. Mas o polo que está mais próximo da origem, ele tem uma predominância maior na resposta exatamente por ele ter uma duração. Essa exponencial ela tem uma duração maior do que a outra. E essa importância do polo que está mais perto da origem vai ser tanto maior quanto maior o valor do coeficiente de amortecimento. Quanto maior for esse coeficiente de amortecimento, maior que 1 é óbvio, né? Mais o polo mais lento estará próximo da origem, ou seja, mais lento ele será, e mais rápido será o polo que está mais distante da origem. Tá? Então é exatamente isso que a gente está tentando dizer aqui. Se o zeta é muito maior que 1, o polo mais lento ele será dominante sobre o mais rápido. Tá? Então a gente pode considerar para todos os efeitos que o polo mais lento domina a resposta global. Mas se esse polo mais lento ele domina a resposta global, e ele é um polo, ele é um sistema de primeira ordem. Ele pode ser aproximado para o sistema de primeira ordem. Então a gente pode obter uma aproximação para o tempo de acomodação como sendo 4 sobre o módulo do seu polo mais lento. Tá? Então, uma forma para a gente fazer a mesma conta é usar o conceito que a gente tinha antes, 4 tal, e o tal eu pego do sistema mais lento. Então eu pego o módulo sobre, né, 1 sobre o módulo do seu polo mais lento. É claro que isso é uma aproximação. Mas note que essa definição de tempo de acomodação também é uma aproximação. Porque, a rigor, tecnicamente, matematicamente, o sistema só acomoda no tempo tendendo a infinito. Então isso aqui é um artifício de engenharia. Da mesma forma que a gente usou essa métrica 2%, poderia uma outra pessoa usar uma métrica 1%. Tá? Então isso aqui, esse acomodação é um artifício de engenharia. A gente já tem que ter em mente que isso aqui é uma aproximação técnica, uma aproximação que vale para alguns casos, talvez não valha para outros, a gente vai ver já já. Mas que para o caso de um sistema dominante de segunda ordem, que o zeta é muito maior que 1, a gente pode usar a mesma aproximação. Para você ver que essa aproximação ela não é tão absurda assim, olha, para um zeta igual a 2, então não é nem muito maior que 1, é 2, o dobro de 1, tá? Ela já conduz a um erro de menos de 1% no resultado. Então, se você pegar um sistema de segunda ordem sobreamortecido, com o zeta igual a 2, e calcular o seu tempo de acomodação, você vai ver que a diferença entre você considerar, medir exatamente o tempo em que ele entra em 2% dessa faixa, e pegar 4 sobre o módulo do seu polo mais lento, você vai ver que você vai errar o valor por 1%. Para zeta já é igual a 2. Então, essa aproximação, ela não é tão grosseira assim. Ela começa a ficar complicada na hora que a gente começa a aproximar do zeta igual a 1, aí eu erro bastante. Mas para zeta maior que 2, esse resultado já está bastante expressivo. Tá? Eu já consigo aqui um erro entre a expressão real do tempo de acomodação e o 4 sobre o polo mais lento, bastante razoável. Se o sistema for subamortecido, o que vai acontecer? Olha, a gente sabe que o sistema subamortecido ele vai ter dois polos complexos conjugados. Tá? E a resposta ao degrau unitária ela vai ser dada por essa expressão aí. A gente já sabe, deu um degrau unitário, vai ser uma exponencial decrescente, comprimindo uma função senoidal, tá? Que quando t tender a infinito, isso aqui vai convergir para o valor k. Muito bem. A gente sabe que a amplitude da oscilação ela vai ser dada exatamente por esse termo aqui, da exponencial sobre 1, sobre raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Então é esse o termo aqui que me dá exatamente a convergência para o valor final.
Não é o seno só oscila. E vai dessa convergência é exponencial. Então, se eu quero avaliar quando que essa resposta está entre mais ou menos 2%, e note que agora o valor superior acima do valor final também tem que levar em conta, óbvio, né? Porque agora o meu sinal pode passar do valor final, é exatamente este termo aqui que eu tenho que levar em conta. Bom, para saber quando que isso aqui está em 98% do valor final, basta então eu calcular quando que esse termo aqui está em 0,02. Então, qual que é o valor de tempo para o qual essa expressão aqui vale 0,02? Quando eu chegar nesse tempo, eu tenho 0,98K. Tá? 98% do valor final. Tá? Ou 1,02. 2% acima do valor final. Também estou dentro da faixa. Então, basta que eu pegue o módulo dessa expressão, que é a própria expressão, né? Naturalmente o E é sempre positivo, e fazer a conta. E elevado a menos zeta ômega n ts, que é o tempo de acomodação que eu quero calcular, sobre a raiz de 1 menos zeta ao quadrado igual a 0,02. Qual que é o valor de ts que dá isso? Bom, a gente faz o equacionamento e vê que o ts vai ser igual a menos ln de 0,02 a raiz de 1 menos zeta ao quadrado sobre zeta ômega n. Se você pegar esse zeta aqui na faixa ali entre 0,8 para cima, desculpa, 0,8 para baixo, esse valor aqui de ln de 0,02 a raiz de 1 menos zeta ao quadrado vai dar aproximadamente 4. Então, para zeta menor que 0,7, sobretudo 0,7, 0,6, você vai ver que esse valor vai dar em torno de 4. E aí fica aproximadamente 4 sobre zeta ômega n. Só que o zeta ômega n é o módulo da parte real dos polos complexos conjugados. Já viu isso? Os polos do sistema subamortecido eles são dados por S12 igual a menos zeta, igual, né? Menos zeta ômega n mais ou menos j ômega n a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Então, aqui também, o tempo de acomodação ele pode ser aproximado por 4, o mesmo número 4, dividido pela parte real dos polos complexos conjugados, o módulo deles. Tá? Bom, então a conclusão geral que a gente obteve aqui para todos os sistemas de primeira ordem, segunda ordem sobreamortecido e segunda ordem subamortecido é a seguinte, que de forma geral, o tempo de acomodação ele vai ser aproximadamente 4 sobre o inverso, ou sobre o módulo da parte real do seu polo dominante, no caso. Como o sistema com dois polos complexos conjugados, ambos são dominantes, basta pegar o módulo de um deles. Para o sistema de segunda ordem sobreamortecido, você pega o módulo do polo mais lento. Para o sistema de primeira ordem, você pega o módulo do próprio polo. Tá? Note que aproximar esse menos ln de 0,02 a raiz de 1 menos zeta ao quadrado por 4, se você tiver com zeta menor que 0,7, 0,67, você vai cometer um erro de menos de 5% nessa conta. Ou seja, fazer isso ou fazer isso vai te dar um erro de menos que 5%. E se o zeta for menor que 0,81, você vai ter um erro de menos que 10%. Tá, então, de fato, quando você está com zeta próximo de 0,8 e tal, você começa a errar bastante. E quanto mais próximo você tiver do zeta igual a 1, mais você erra essa conta. Mas, se você está trabalhando ali com zeta igual a 0,5, 0,4 e tal, 0,6, você vai estar errando menos que 5% ao aproximar isso por isso. Levando novamente em conta que o tempo de acomodação já é uma definição arbitrária de engenharia, se você quiser mais precisão do que isso, basta você usar a fórmula original ou talvez até fazer melhor. Pegar o seu sistema com zeta e com ômega n e descobrir qual é o tempo de acomodação que ele tem. Isso pra gente não vai ser útil, porque a gente vai querer usar isso aqui como uma métrica de projeto, que a gente pode testar depois se a gente alcançou. Mas essa aqui vai ser a métrica de projeto inicial nossa. Tá? Um detalhe bastante importante que eu quero lembrar aqui é esse aqui, tá? Essa aproximação de 4 sobre o módulo da parte real do polo dominante, ela erra muito na medida que você começa a chegar de zeta aproximadamente igual a 1. Tanto para zeta menor que 1, quanto para zeta maior que 1. Então essa faixa ali entre próximo de 1, 1,2, 0,8,
é bastante complicada. Aí você tem que, se você quiser uma aproximação, você tem que ir para a matemática e tentar conseguir uma expressão melhor do que essa. Tá? Isso que a gente costuma deixar como um exercício para os estudantes, né? Mostrar que, de fato, dentro dessa região aqui, essas aproximações são ruins e obter qualquer fórmula melhor, a fórmula efetiva, né? Para você conseguir o valor correto do tempo de acomodação. Um outro requisito de velocidade é o tempo de subida. Bom, tempo de acomodação. Tempo de acomodação é aquele tempo que passa, desde que eu apliquei o comando, até chegar em 98% do valor final. Ou, desculpa, numa região, numa faixa de mais ou menos 2% em torno do valor final. O tempo de subida ele já é já é definido, ele já tem uma definição, não é ali não é assim uma faixa, ele já é um valor definido. O tempo de subida de um sistema subamortecido em malha fechada, ele mede o intervalo de tempo necessário para que a resposta transitória saia de zero e cruze o valor final pela primeira vez. Então note que agora eu não estou querendo saber o tempo que eu demoro para chegar próximo do valor final. Eu quero saber o tempo que eu demoro para passar o valor final pela primeira vez, ou seja, eu estou calculando mais ou menos a velocidade de subida daquela rampa minha, daquela derivada positiva que está indo para o valor final. Tá? Note que esse tipo de requisito só vale se o sistema for subamortecido. Se o sistema for de primeira ordem ou sobreamortecido, ele não cruza o valor final. Então não faz sentido falar de tempo de subida nesta definição. Existem outras definições de tempo de subida que também podem ser aplicadas para o sistema de primeira ordem e sistemas sobreamortecidos, mas não é essa. A que a gente está usando aqui é tempo de subida como valor que eu cruzo pela primeira vez o valor final. Então eu tenho que cruzar o valor final. Tá? Então, se a gente toma novamente a resposta ao degrau do sistema de primeira ordem, o que a gente quer é o seguinte: a gente quer saber qual o valor de tempo que essa função chega no valor final pela primeira vez. E o valor final dela é k. Então, para que eu chegue no valor k, o que acontece? Essa expressão aqui, exponencial de menos zeta ômega nt sobre a raiz de 1 menos zeta ao quadrado, sendo de ômega nt a raiz de 1 menos zeta ao quadrado mais φ, tem que zerar. Porque quando isso zera, pela primeira vez, né, o y de t é igual a k. Então a gente tem que descobrir qual que é o tempo r, tr, rise time, né, qual que é o tempo de subida para o qual y de tr é igual a zero. Então eu venho aqui, substituo t igual a tr e resolvo essa expressão. Tá? Muito bem, mas vamos lá, vamos analisar essa expressão aqui. Esse termo não zera. Essa exponencial aqui é sempre maior que zero. Então esse termo aqui não zera, não é por causa dele que ele zera. Então se essa expressão zera, ela zera por causa do seno. Então a gente tem que analisar quando que essa expressão zera. Então, a gente tem que vir aqui, seno de ômega n tr, que é o tempo que eu quero calcular, a raiz de 1 menos zeta ao quadrado mais φ é igual a zero. Ora, o seno, ele só zera em t igual a zero, mas esse não serve pra gente, né? Quer dizer, esse não funciona. Eu tenho que ir a partir daquele tempo quando ele zera pela primeira vez. Ou quando esse seno é igual a π, é a primeira vez que ele zera. O argumento sendo, esse argumento aqui sendo π pela primeira vez, zera ele. Depois de, obviamente, um trivial que é t igual a zero, mas esse não funciona. Tá? Então eu tenho que analisar quando que esse argumento aqui, ele vale π. Ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado é igual a ômega d, frequência natural amortecida, tr mais φ igual a π. Então a gente vê que o tempo de subida é igual a π menos o φ ômega d. Note que a expressão do tempo de subida ela é muito parecida com a do tempo de pico, que a gente usou para calcular o percentual de sobressinal, lembra? O tempo de pico é π sobre ômega d. O tempo de subida é π menos φ sobre ômega d. Então tem uma diferença de fase ali no ângulo entre eles. Tá? Então é π sobre ômega d para o tempo de pico, π menos φ sobre ômega d para o tempo de subida. Então o tempo de subida, assim como o tempo de pico, né, ele é um outro critério de medida da rapidez do sistema. Tá? Ele é parecido com o tempo de pico, e ele mede exatamente, vamos dizer, a derivada com que eu estou correndo para o valor final.
Né? Então, exatamente, vamos dizer assim, a velocidade propriamente dita, né, que eu estou saindo do valor zero e chegando no valor final. Note que isso pode ser bastante diferente do que o tempo de acomodação. O tempo de acomodação, ele não mede essa derivada, como que eu saio do valor inicial e passo pelo valor final. Ele mede o cômputo global até eu chegar em torno daquela faixa. Então, em alguns casos, o tempo de subida, por exemplo, o tempo de subida é muito importante, sobretudo quando eu tenho sistemas que podem quebrar. Às vezes, eu não posso executar uma manobra que tem uma velocidade, uma inclinação muito rápida, porque isso pode quebrar o sistema mecânico. Então, o tempo de subida muitas vezes é usado para limitar o tanto de variação no tempo que eu tenho do meu valor final, exatamente para evitar alguma fratura. Tá? Então, são vários requisitos aí que eu tenho que ir ponderando de acordo com o meu projeto, aquilo que o meu projeto está exigindo. Aqui eu tenho um cenário, um requisito geral um resumo dos requisitos que a gente viu até agora. Eu tenho aqui um sistema de segunda ordem, tá? Subamortecido, dei um degrau, tá? A resposta do sistema é essa curva aqui, né? Figurinha do Ogata. O que a gente tem? Tá aqui o valor final. Eu dei um degrau unitário. O valor final que eu chego é aqui, ó. Esse valor aqui, tá? Muito bem. O que é o percentual de sobressinal? Desculpa, perdão. Vamos começar com o erro estacionário. O que é o erro estacionário? Olha, o erro estacionário é exatamente a diferença percentual entre o valor final e o valor que eu queria que o sistema de malha fechada tivesse. Então vai ser exatamente esse erro aqui, ó. Eu posso fazer percentual ou eu posso fazer absoluto, né? V final menos 1. 1 menos V final. Tá? Então vai ser exatamente esse erro, a diferença entre o que eu comandei no sistema em malha fechada e o valor final que ele ao qual ele alcançou, o valor que ele alcançou no final. O percentual de sobressinal é exatamente o percentual entre o pico dessa função e o seu valor final. Tá? Então, a relação percentual entre o valor de pico e o seu valor final. Note entre o pico da resposta e o valor final da resposta, não é da referência. A referência que é só para o erro estacionário. Agora, para o percentual de sobressinal, a gente está falando do pico da resposta em relação ao valor final. A gente tem também aqui o tempo de acomodação. Então, a gente gerou aqui uma faixa de mais ou menos 2% em torno do valor final, tá? Que é em torno do valor final da curva, mais ou menos 2%. E eu meço o tempo que eu demoro, desde que eu dei o comando, até entrar nessa faixa de mais ou menos 2% e não sair mais dela. Então isso aqui para mim vai ser o tempo de acomodação. O tempo de pico vai ser exatamente o valor de tempo que eu demoro para chegar no pico da minha função. Tá? E o tempo de subida, ele é exatamente o tempo que eu demoro para sair do zero e cruzar o valor final pela primeira vez. Tá? Então esse é o intervalo de tempo entre zero e o valor final, que vai ser exatamente o meu TR. Tá? Muito bem. Então tem aqui um cenário geral dos requisitos de desempenho que eu estudei até agora. Esses requisitos a gente vai usar em maior ou menor grau, combinados, de acordo com aquilo que o meu sistema precisa para fazer o projeto do controlador. De forma que o sistema completo, em malha fechada, todo ele tem um comportamento que atenda o melhor possível esses requisitos. Tá? Bom, agora a gente vai falar do último requisito que a gente vai estudar nessa etapa, que é o requisito de estabilidade, que na verdade é o mais importante de todos. O sistema, quando ele não é estável, ele não serve para fins de controle. E vocês vão ver bem claramente por que não. Tá? Então, alcançar aqueles requisitos sem alcançar a estabilidade não faz sentido. A primeira coisa que a gente busca sempre num sistema de controle em malha fechada é alcançar a estabilidade da malha fechada. Mesmo que o sistema sozinho, a planta sozinha seja instável. A planta pode ser instável. O moleque que está lá com um cabo de vassoura, vou mostrar para vocês, aquele é um sistema instável. Eu quero fazer com que o sistema global, incluindo aquele cara, seja estável. Então a gente precisa estudar esse conceito de estabilidade. E aqui tem uma figurinha, né, já um pouco antiga, de 2015, né, de um cara aí bem animado, né, andando aí na corda bamba, só com esse negócio aí, né, sem rede, sem proteção, sem nada, 300 metros de altura. Bom, a gente vai ver que ele tem que ser muito estável no comando dele. Inclusive em contrabalancear uma perturbação que está ali, que é o vento que está batendo nele, né?
Mas vamos ver o que é estabilidade para a gente aqui. Definição. Existem muitas definições de estabilidade no contexto de controle, de sistemas de controle. A gente vai colocar aqui para vocês a primeira definição de estabilidade que um controleiro tem que conhecer. Tá? E que é a mais importante para a gente quando a gente está estudando sistemas lineares. Aliás, é a única que é relevante estudar quando a gente está estudando sistemas lineares, que é o conceito de estabilidade entrada e saída limitada. Então vamos lá, definição. Um sistema é dito ser estável se ele possui uma resposta limitada a uma entrada limitada. Muito bem. Se eu colocar uma entrada limitada no meu sistema, uma entrada limitada é aquela que ela não vai para infinito, ela sozinha não explode, enfim. Se eu colocar uma entrada limitada no meu sistema, a saída do meu sistema tem que ser limitada, ela também não pode ir para infinito. Se isso ocorrer, eu digo que o meu sistema é estável. Vou falar um pouco mais formal isso. Suponha que seja aplicada uma entrada num sistema tal que o limite de t tendendo a infinito de t seja finito. Ou seja, esse valor vai para um valor final. Finito. Se a resposta do sistema a esta entrada resultar em um sinal y de t, tal que o limite de t tendendo a infinito de y de t também seja finito, a gente diz que esse sistema é estável. Do contrário, o sistema é instável. Bom, a estabilidade aqui então para a gente é o seguinte, a gente quer que esse sistema, quando eu der um comando limitado na entrada do sistema, isso resulte num comando limitado na saída. Aqui a gente está dizendo limitado, claro, do ponto de vista global, matemático. Ou seja, eu quero que eu dê uma entrada limitada no meu sistema, ou seja, um sinal que tenha um valor na entrada, um valor finito na entrada, e eu quero que a minha saída tenha um valor finito, que pode ser muito grande, mas tem que ser finito. Esse contexto, ou esse conceito de estabilidade, é claro, é um conceito totalmente teórico. A gente tem um conceito prático muito mais importante para a gente. Por exemplo, vamos supor que o meu sistema ele tem determinadas condições operacionais. Ele tem um fim de curso. Eu posso mover uma determinada peça de mais ou menos 50 milímetros em torno do centro. Obviamente que qualquer comando que eu der naquele cara tem que limitar o movimento dele em mais ou menos 50 centímetros em torno do centro, 50 milímetros em torno do centro. Se de repente esse sistema bate num dos extremos, ele já está fora de uma situação operacional. Tanto é verdade que quando a gente vai lá e bate alguma coisa no fim de curso, em geral, para muitos sistemas, a gente desliga o sistema. Então, quando a gente fala de estabilidade aqui, a gente vai usar uma estabilidade para a gente com um cunho mais prático. A gente tem determinadas condições operacionais que dentro delas eu estudo estabilidade. E qualquer momento em que esse sistema encoste nos limitantes ou extrapole esses limitantes, para mim aquilo já não é mais estabilidade. Mesmo que seja finito. Note, eu tenho um fim de curso que é finito, sei lá, 20 centímetros. Entendeu? Então aquilo ali é finito. Mas para mim, do ponto de vista de sistemas lineares, aquilo, se eu encostar num dos dois limites, aquilo para mim já entra numa região de instabilidade, porque aquilo não me interessa do ponto de vista operacional. O que me interessa é aquele percurso em que eu faço sem encostar nos fins de curso. Tá? Então, esse conceito de estabilidade. Por exemplo, o cabo de vassoura do moleque lá. O moleque está equilibrando o cabo de vassoura. Se ele fizer um comando com a mão, o cabo de vassoura vai tender a ir para frente ou ir para trás. Depende do comando que ele fizer. E note que se ele não fizer comando nenhum no cabo de vassoura, o cabo de vassoura cai. Então, o cabo de vassoura ele é naturalmente instável. Ah, professor, mas peraí, mas o ângulo do cabo de vassoura ele não aumenta para o mais infinito ou para o menos infinito. Claro que não, vai chegar uma hora que ele vai encontrar o chão. Aí o ângulo vai parar de mudar. Mas note que ele encontrar o chão não é a condição operacional que eu quero. Veja que se eu estou equilibrando o cabo de vassoura na vertical, ele chegar em menos 90 graus, ele já não me permite praticamente fazer força que faça o ângulo voltar. Então aquilo para mim já é uma condição fora da condição operacional. Então, esse é o conceito de estabilidade. Aqui, claro, é uma definição formal, né, matemática, mas para a gente esse conceito de estabilidade tem que ser visto dentro das condições operacionais que a gente tem. No cabo de vassoura, eu quero, por exemplo, que o ângulo seja entre menos 90 e mais 90, para este problema de equilibrar ele na vertical.
Por quê? Porque se ele tiver exatamente em mais 90 ou em menos 90, eu já não consigo mais fazer uma força horizontal, né? Sem mexer a altura da minha mão, que faça o cabo de vassoura voltar de novo. Então aquilo ali para mim já é um limitante operacional. Eu poderia, por exemplo, colocar um fim de curso no cabo de vassoura. Apesar de já existir um belo fim de curso, que é o chão, a terra. Tá? Bom, vamos ver como que a gente enxerga esse conceito de estabilidade no arcabouço nosso aqui de sistemas de controle lineares, tá? Então a gente vai pegar uma função de transferência totalmente genérica. Não fiz restrição nenhuma nela, tá? Então, polinômio numerador, polinômio denominador. A única restrição óbvia é que o grau do polinômio numerador seja menor ou igual do grau do polinômio denominador. E a gente já sabe por quê. Senão esse sistema não vai ser causal entre entrada e saída, tá? Vamos supor que eu dei um degrau unitário, que é limitado. Note que o degrau unitário ele tem um valor que permanece para todo t maior ou igual a zero. Então vamos colocar um degrau unitário, que é limitado, e aí a gente vai ter que o y de s é 1 sobre s vezes a função de transferência. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou pegar essa função de transferência e vou separar ela em frações parciais. Então eu vou pegar isso aqui e vou expandir em frações parciais. Sem nenhuma perda de generalidade, eu vou considerar que todos os polos aqui do meu denominador eles são diferentes uns dos outros. São polos reais distintos, tá? Então aí eu posso pegar essa função frações parciais e representar desta forma aqui. Eu tenho L0 sobre S, mais L1 sobre S mais P1, mais L2 sobre S mais P2, blá, 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 Ln sobre S mais Pn. Tá? Então essa aqui é a expansão em frações parciais desse sistema aqui. Tudo bem, então aqui tem aqui, ó, S, S mais P1, S mais P2, S mais Pn. Beleza. Bom, a gente sabe lá do nosso estudo de transformada de Laplace que a transformada inversa de 1 sobre S mais Ni é E elevado a menos Ni t. Ou seja, quando eu tenho um polo aqui no denominador, a resposta no tempo disso é uma exponencial decrescente. Claro que dependendo do valor de Ni, óbvio, né? Se o Ni nesse caso aqui é positivo, isso aqui é uma exponencial decrescente. Se o Ni é negativo aqui, essa exponencial é crescente, tá? Então, se a gente aplicar essa propriedade aqui da transformada de Laplace, né? Ou essa linha, essa expressão da transformada de Laplace nessa expressão aqui anterior, a gente vai ver que o y de t vai ser igual a L0 mais L1 é elevado a menos P1t, mais L2 é elevado a menos P2t, blá, 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 Ln igual a Ln vezes E elevado a menos Pnt. Então essa aqui é a resposta no tempo de um degrau unitário para um sistema qualquer. Pergunta: qual que é a condição nessa expressão para que ela vá para mais infinito ou menos infinito? Então, analisando essa expressão aqui, qual é a condição para que essa expressão aqui vá para mais infinito? Ora, isso aqui é uma soma. Para que esse valor total aqui vá para infinito, pelo menos uma dessas parcelas aqui tem que ir para mais infinito. O L0 não vai para mais infinito, ele é uma constante. Então, se esse cara aqui for para mais infinito, é por causa de das outras parcelas, ou uma combinação delas, mas pelo menos uma tem que ir para infinito. Só que todas as parcelas são iguais, são exponenciais. Se você observar aqui, vamos pegar essa L1 é elevado a menos P1t. Para que isso aqui vá para infinito, já que o L1 é uma constante finita, essa exponencial tem que ir para infinito, quando o tempo tende para infinito. Mas para essa exponencial ir para infinito quando o t tende a infinito, esse valor P1 tem que ser negativo. Porque aí, quando esse valor de P1 aqui é negativo, o que acontece? Vira E elevado a mais módulo de P1, t. E aí, lógico, quando esse t tende a infinito, esse exponencial explode para mais infinito. E note que qualquer uma que acontecer isso, ela também vai explodir. Basta uma. Óbvio que se tiver duas, ela vai explodir mais rápido ainda. Mas basta ter uma com essa condição. Uma em que esse valor P1, que é esse cara que está aqui ó, no denominador, seja um valor negativo. Tá? Então note que se pelo menos uma das exponenciais tenderem para infinito, toda a função tende para infinito. Tá? Bom, mas agora vamos ver o que é essa expressão, né? Note que naquela expressão anterior nossa lá, ó, E elevado a menos Ni t, eu vou pegar esse Ni,
que é um número qualquer, complexo, tá? Eu vou escrever na sua forma complexa. E elevado a menos ômega mais JVT, que é igual a E elevado a menos WT, E elevado a menos JVT, que é igual a E elevado a menos VT, cosseno de VT menos J de seno VT. Note, isso aqui só oscila, isso aqui não explode nunca. Isso é uma exponencial complexa. Desculpa, uma função senoidal complexa. Então essa função aqui não explode. O que explode é este cara aqui. Então, para que essa expressão aqui ela tenha esse comportamento de explosão, eu não dependo do valor imaginário. Eu dependo apenas da parte real. Eu preciso que esse cara aqui ele tenha uma parte real negativa para que eu tenha E elevado a menos ômega t. Então eu não dependo da parte imaginária, eu só dependo da parte real. Então a expressão y de t, se a parte real de qualquer um desses PIs aqui for negativa nessa expressão, ela explode. Isso independente da parte imaginária. De novo, para que essa expressão ela vá para infinito, basta que um desses caras aqui tenha parte real negativa. P1, P2, Pn, etc. Tá? Qualquer um desses P1, P2, Pn que tiver parte negativa, ele vai explodir. Mas o que é o P1 na nossa expressão? Olha, se você ver aqui é S mais P1. Qual que é a raiz desse monômio? S igual a menos P1. Então, o P1 é um negativo do polo desse sistema. O polo dessa fração aqui é S igual a menos P1. Então, o P1 é exatamente o valor negativo do polo dessa expressão. E, portanto, eu já constato aqui de cara que o que faz a minha expressão explodir não são zeros, são os polos. E mais do que isso, se eu estou exigindo que a parte real desse P1 seja negativa, ou melhor, que ela seja positiva para que isso aqui não exploda, eu estou dizendo que o polo associado a essa exponencial tem que ter parte real negativa. De novo, para essa exponencial não explodir, esse P1 tem que ser positivo. Só que o P1 é a parte o módulo, o negativo do polo dessa fração. Então, para que essa exponencial não exploda, o polo associado a esse termo tem que ter parte real negativa. E, portanto, esse sistema só não explode se todos os polos do meu sistema tiverem parte real negativa. Tá? Então é isso que a gente está colocando aqui. Ó. PI é o negativo do polo daquela respectiva fração. Olha aqui. Ó. Então, se a função de transferência em questão possuir pelo menos um polo com parte real positiva, o sistema vai explodir todo ele. Para que o sistema seja estável e, portanto, quando eu der uma entrada limitada, a resposta seja limitada, eu preciso que todos os polos do meu sistema tenham parte real negativa. Tá? Então, essa é a observação clássica para a gente aqui de um conceito que talvez você já tenha lá em sistemas lineares, já tenha visto em algum lugar. Para que um sistema linear seja estável, a parte real de todos os seus polos tem que ser negativa. Se apenas um polinho que seja tiver parte real positiva, o sistema é instável. Ou seja, quando você der uma entrada limitada nele, ele pula para infinito. Ou para infinito, ou para menos infinito. Tá? Se a parte real de um determinado polo é nula, o sistema é dito marginalmente estável. A mesma coisa acontece se tiver dois polos complexos conjugados, né, em cima do eixo imaginário. Né? Então, se eu tenho lá dois polos imaginários puros, né, então eu tenho S igual a mais ou menos J ômega N, nesse caso, quando a gente der uma entrada limitada, o sistema vai oscilar com uma amplitude fixa. Lembra lá do sistema de segunda ordem não amortecido, né? Ele tem dois polos em cima do eixo imaginário. Dois polos com parte real nula. Quando eu dava um degrau naquele sistema, o que ele acontecia? Ele oscilava. Ele nem amortecia, nem explodia. Isso é o dito ser um sistema marginalmente estável. Tá? Ele não é nem estável, nem instável. Ele está no limite de estabilidade. Qualquer toquinho que você der nele, ele pula para um lado ou ele pula para o outro.
Quando eu falo um toquinho nos parâmetros dele, tá? Tá legal? Então, se o sistema é imaginário puro, você vai lá dar uma entrada e ele vai começar a oscilar. Não vai acontecer mais nada além disso. Se o sistema ele tem parte real nula e parte imaginária também nula, ou seja, se S é igual a zero, eu estou com um polo exatamente na origem, esse polo na origem a gente sabe o que significa, ele é um integrador. Então ele vai pegar o sinal e vai integrar. Por exemplo, se eu tiver uma entrada integral, ele vai integrar essa entrada indefinidamente. Então aí a resposta vai ser instável. Mas ela vai ser instável porque esse polo na origem, que é marginalmente estável, vai só integrar sua entrada. Aí vai depender da entrada que você colocar. Ele vai começar a integrar sua entrada e, naturalmente, a integral de um degrau é uma rampa. Aí ele vai para mais infinito facilmente, tá? Se a gente tiver uma entrada que a gente diz absolutamente integrável, ou seja, o que é uma função que ela é absolutamente integrável? Quando você pega o módulo dessa função e integra de menos infinito a infinito, isso dá um valor constante. Ou seja, é basicamente uma função que ela acaba em algum momento. Ela tem uma duração finita no tempo. Ela dura, depois ela some, tá? Então, quando você tem uma entrada absolutamente integrável, isso vai fazer o quê? Que a sua saída tem um perfil limitado. Porque você vai integrar uma função que tem duração limitada, em que ele vai dar um número finito, tá? Então, a resposta vai ser estável. Por exemplo, se você tem o E de t igual a E elevado a menos t com t maior que zero, note que o E elevado a menos t, ele tem uma duração finita no seguinte sentido, ele converge para zero, tá? A Laplace desse cara aqui vai te mostrar que, se você tomar o teorema do valor final, isso aqui, essa integral toda vai dar 1. Então, se você tem um polo na origem, esse polo é um integrador. Ele vai integrar o sinal de entrada. Se o sinal de entrada for tal que a sua integral tende para infinito ao longo do tempo, ele vai para infinito. Esse polo é marginalmente estável. Se você tem dois polos complexos conjugados com parte real nula, esse sistema vai oscilar. Se você tem todos os polos com parte real negativa, esse sistema vai convergir. Se um dos polos do seu sistema tiver parte real positiva, esse sistema vai divergir. Quando você der uma entrada limitada. Tá legal? Então isso aqui é o nosso resumo, né? No mapa de polos e zeros, um polo ou zero com parte real positiva ele é marcado do semiplano direito, né? A gente já viu isso. Então, um sistema sério é estável se todos os seus polos estão no semiplano esquerdo do plano S. Então, esse caso aqui, ó, esse sistema é estável. Eu posso ter um zero do lado de cá, mas os polos que definem estabilidade. Então, esses polos têm que estar todos no semiplano esquerdo. Se pelo menos um dos polos estiver no semiplano direito, esse sistema é instável. Então, note, eu tenho dois polos no semiplano esquerdo, mas eu tenho um K no semiplano direito. Então, se eu der um degrau nesse sistema, essa resposta aqui vai para infinito. Se eu der um degrau nesse sistema, essa resposta aqui vai convergir para um valor final. Tá? Exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui duas funções de transferência de sistema de primeira ordem. G1 igual a 2 sobre S mais 2 e G2 igual a 2 sobre S menos 2. Olha, o polo de G1 é a raiz desse polinômio denominador. Então, S1 é igual a menos 2. O polo de G2 é igual a mais 2. Note que o S1 tem parte real negativa. O S2 tem parte real positiva. Se eu der um degrau nesse sistema, a resposta é uma exponencial convergente para o valor 1. Se eu der um degrau nesse sistema, a resposta diverge. É uma exponencial que só cresce. Note que aqui está na mesma escala de tempo, tá? Aqui está 4 segundos, ele converte para 1. Aqui está em 4 segundos, ele está já em 3.000. Tá? E subindo. Então, sistema estável, sistema instável. Já um sistema de segunda ordem, dois sistemas aqui de segunda ordem, a única diferença é o sinalzinho menos aqui. Aqui é mais, mais, aqui é menos, mais. Tá? Os polos do G1 é igual a menos 1 mais ou menos J. Os polos do G2 é igual a mais 1 mais ou menos J. Então, esse cara aqui tem dois polos com parte real positiva, esse cara aqui tem dois polos com parte real negativa. Então, o G1, você dá um degrau, ele converte para o 1. O G2, você dá um degrau e ele gera uma oscilação que só cresce. Note que aqui também está na mesma escala, tá? Que está em 10 segundos. Em 9, pouquinho, 9,5, esse cara já está em mais 12.000. Tá? Então, sistema estável, sistema instável. Então, a ideia da estabilidade é essa. De dar uma entrada limitada, e essa entrada limitada ela define uma saída para o seu sistema.
Se essa saída for limitada, o seu sistema é estável. E o seu sistema só é estável, e note, a estabilidade de um sistema linear só depende dos polos, não depende do sinal de entrada, desde que ele seja limitado. É óbvio, né? A estabilidade do seu sistema só depende dos polos. Se todos os polos tiverem parte real negativa, beleza, ele converge. Se um deles tiver parte real positiva, ele vai para o infinito. Tá? Bom, mas aí a gente tem uma questão, né? Como que a gente faz para obter os polos de um sistema? Note, hoje em dia está muito tranquilo, né? Hoje em dia a gente tem Octave, tem MATLAB, tem Python, né? Que você pega o polinômio denominador de uma função S e você manda ele calcular. Então hoje calcular polo não é um problema. Tá? Então como que você faz para saber se o sistema é estável? Você vai lá, pega o polinômio denominador da sua função de transferência e calcula os polos. Se todos os polos tiverem parte negativa, bingo, o sistema é estável. Mas a questão é a seguinte: será que não tem algum outro jeito de eu descobrir se o sistema é estável sem precisar calcular os polos? Então, esse procedimento, apesar de parecer num primeiro momento meio contraproducente, poxa, já tem a ferramenta matemática para calcular o valor dos polos, que já me falam qual é a estabilidade, para que eu usar um outro recurso para dizer se o sistema é estável ou não sem ter que calcular os polos? Obviamente, hoje em dia, não faz muito sentido se você tiver com isso em mente. Mas se você tiver com um outro argumento em mente, por exemplo, falar o seguinte: qual é o valor de um determinado parâmetro que mantém o sistema estável? Aí, calcular os polos já não serve, porque os polos vão depender desse parâmetro. Então, a gente vai mostrar um procedimento bastante interessante, muito simples aqui, que mais do que simplesmente falar se o sistema é estável ou não, ele dá para a gente uma ferramenta primeira para a gente começar a bolar o sistema de controle para que o todo, né, o controlador, para que o todo seja estável. Esse método ele foi proposto por um cara bastante inteligente chamado Edward Rolfe. Tá? Ele foi da mesma turma do Maxwell, tá? E o Maxwell foi o segundo da turma dele. Ele foi o primeiro. Tá? Então, ele desenvolveu em 1876 um artifício muito interessante. Ele era matemático. Um artifício muito interessante que era o seguinte: pega um polinômio qualquer. Como que eu faço para descobrir se esse polinômio tem todas as raízes com parte real negativa? Note que é isso que a gente quer. Porque se todos tiverem parte real negativa, beleza. Eu já sei que, para esse polinômio, se esse polinômio for o denominador de uma função de transferência, meu sistema é estável. Vamos ver qual que é a do cara. Só que a gente vai fazer o seguinte: ao invés de eu apresentar o método, aquela coisa toda, a gente vai fazer isso por exemplo. Pra a gente já discutir o método aplicando o método. Vamos supor que eu tenha um polinômio como esse. 2s ao cubo mais 5s ao quadrado mais s mais 3. Igual a zero. Note que isso aqui é um polinômio denominador de uma função de transferência qualquer, que eu quero saber se esse sistema é estável ou não, sem calcular os polos. Então eu tenho que pegar o quê? Se eu fosse calcular os polos, o que eu faria? Eu pegaria o polinômio e faria igual a zero. E aí eu levo isso aqui no Octave, no MATLAB, no Python, ele me entrega a resposta. Mas eu quero fazer isso sem calcular os polos. Na unha. Então vamos ver como que a gente faz isso. A gente vai começar montando um diagrama que ele é assim, ó. A gente vai, por exemplo, a gente vai pegar aqui qual que é o grau máximo desse polinômio. A gente vê que o grau máximo aqui é s ao cubo. Então, como s ao cubo é ímpar, eu vou colocar ao lado aqui, vou criar um dispositivo que ao lado eu vou colocar todos os coeficientes que também são ímpares. Então, eu comecei com s ao cubo, s a 1. Olha, o s ao cubo, o coeficiente é 2. O s a 1, o coeficiente é 1. Acabaram todos os coeficientes ímpares? Eu vou para a próxima linha. Aí eu coloco a partir do s ao quadrado, que é o próximo par, né? S ao quadrado, S a 0, eu coloco todos os pares nessa linha. Então, 5 e 3. Então, eu começo assim. Pego o grau máximo do polinômio, coloco todos os coeficientes que são iguais àquele grau máximo. Se ele for ímpar, eu coloco todos os ímpares. Se ele for par, eu coloco todos os pares. Na próxima linha, eu pego aqueles diferentes. Então, se a linha anterior era dos ímpares, a próxima linha é dos pares. E aí eu vou colocando eles em sequência do grau maior para o grau menor. 2, 1, 5, 3. Tá? Muito bem.
Próximo passo. O próximo passo eu vou calcular o próximo coeficiente. O próximo coeficiente vai ser o coeficiente, olha aqui, eu comecei com S3, S1, S2, S0. O próximo coeficiente é 1 grau menor do que o da última linha, o primeiro da última linha. Então, se esse aqui é o S ao cubo, S ao quadrado, S é a primeira. Tá? O S a primeira vai ser o quê? Ou esse coeficiente F1 aqui. Como que eu faço a conta? Eu faço a conta por uma multiplicação cruzada. Então, eu pego esse cara aqui de baixo, multiplicado pelo de cima, cruzado. Menos esse multiplicado pelo de cima, dividido pelo aquele cara. Então, eu pego de baixo, 5, multiplico cruzado com o de cima. 5 vezes 1. Menos 3, que está do lado do 5, multiplicado cruzado pelo 2, que está acima do 5. Então, 5 vezes 1 menos 3 vezes 2. E esse resultado eu divido pelo coeficiente de baixo, 5. Então, F1 é 5 vezes 1 menos 3 vezes 2 dividido por 5. É uma multiplicação cruzada. É como se você estivesse fazendo uma conta de determinante de matriz 2 por 2, só que trocando a diagonal principal pela diagonal complementar, né? Então, eu estou fazendo a conta pela diagonal, começando pela diagonal contrária aqui, né? 5 vezes 1 menos 2 vezes 3 dividido por 5. Isso aqui dá menos 1/5. Aí eu venho aqui e coloco menos 1/5 aqui. Aqui no F1. O próximo termo seria esse cara aqui, que está do lado do F1. Você faria a mesma multiplicação cruzada. Você começaria do 5, sempre da primeira coluna. 5 vezes o coeficiente que está uma coluna à frente. Então, eu estou calculando este cara aqui. A próxima coluna é essa aqui. Mas essa coluna aqui é só de 0. Então, é 5 vezes 0, menos 0 vezes 2, dividido por 5, que dá 0. Pronto, preenchi a primeira linha. E eu sigo esse mesmo procedimento até chegar no S0 aqui. Vamos para a próxima linha. S3, S2, S1, S0. É a última linha que eu preciso calcular. Para calcular o F0, é a mesma coisa. Eu pego na primeira coluna o coeficiente que está acima do F0 e multiplico cruzado com quem está do lado dele. Então, menos 1/5 vezes 3, menos 0 vezes 5, dividido por menos 1/5. Isso dá 3. Menos 1/5 vezes 3, menos 5 vezes 0, dividido por menos 1/5. Dá 3. Cruzado, tá? Menos 1/5 vezes 3, menos 0 vezes 5, dividido por menos 1/5. Isso dá 3. Quando eu chego aqui no S0, eu paro. Porque acabou, né? S3, S2, S1, S0. Agora eu vou analisar a primeira coluna do dispositivo. E a primeira coluna do dispositivo vai me dar uma informação brilhante. O critério de estabilidade de Roth estabelece que o número de troca de sinais na primeira coluna é igual ao número de raízes com parte real positiva naquele polinômio. Então vamos ver, ó. Primeira coluna eu destaquei aqui em vermelho, tá? Eu tenho 2, 5, menos 1/5 e 3. Vamos ver quantas trocas de sinal eu tenho. Do 2 para o 5 eu não tenho nenhuma troca. Aqui é positivo, aqui é positivo. Do 5 para o menos 1/5 eu tenho uma troca de sinal. Do menos 5 por 3 eu tenho outra troca de sinal. Então nessa primeira coluna aqui eu tenho 2 trocas de sinal ao longo dessa primeira coluna. Pelo critério de estabilidade de Roth. Então, o número de troca de sinais na primeira coluna é igual ao número de raízes com parte real positiva. Como eu tenho 2 trocas, eu tenho 2 raízes positivas naquele polinômio. Nesse cara aqui, ó. Como eu tenho 2 raízes com parte real positiva nesse polinômio, se esse polinômio for o polinômio denominador de uma função de transferência, ele tem 2 polos instáveis. 2 polos com parte real positiva. E, portanto, essa função de transferência vai ser instável. Note que eu não calculei quem são os polos. Eu não sei quem são eles. Eu não fiz esse cálculo aqui. Eu só fiz um procedimento para me dar a informação de quantos são os polos que eu tenho com parte real positiva. E isso vai ser exatamente o número de troca de sinais que eu tenho na primeira coluna desse dispositivo. Bom, mas a gente precisa conferir, né? Será que esse dispositivo está me dando a resposta certa? Bom, aí eu vou lá no Octave e calculo quais são as raízes desse polinômio.
E aí eu vejo que as raízes desse polinômio são S1 igual a menos 2,54, S23 é igual a 0,018 mais ou menos 0,76J. Olha que eu tenho duas raízes com parte real positiva e uma raiz com parte real negativa. Foi exatamente a informação que o dispositivo me deu. Então, o critério de Rolf é um método para você descobrir quantas são as suas raízes. As raízes daquele polinômio denominador que tem parte real positiva. E, claro, se você tem um número de polos com parte real positiva e você sabe o grau do polinômio, você tem também o número de raízes com parte real negativa. Né? Óbvio. Então, o que acontece é o seguinte, esse método é um método muito simples para você descobrir se o sistema é estável ou não sem precisar calcular as raízes. De novo, olha, esse método aqui bacana, muito simples, mas eu posso vir aqui no meu computador, na minha calculadora bodosa aqui, colocar isso aqui e calcular as raízes. Para que serve isso? Calma um pouquinho. Espera um pouquinho. Segura só mais um tiquinho aí. Tá? Vamos pegar um segundo exemplo. Vamos testar a estabilidade agora de um sistema mais complexo, tá? Eu tenho 2S mais 1 sobre S a quinta mais 2S a quarta mais 2S ao cubo mais 4S ao quadrado mais 11S mais 10. Pergunta. Sistema é estável? Bom, posso de novo pegar isso aqui, colocar lá no Python e fazer a conta. Vamos usar o critério de Rolf para me dar essa informação. Então vamos lá. Como é que eu começo? Pego o grau mais alto do polinômio, S a 5, e começo com ele. Ó. S a 5, S a 3, S a 1. Coloco todos os ímpares. Então, 1, 2, 11. 1, 2, 11. Depois eu vou, decresço um grau. Então agora eu vou colocar todos os pares. S4, S2, S0. Então, 2, 4, 10. Muito bem. Agora eu vou começar a fazer a conta dos coeficientes aqui embaixo. O primeiro coeficiente ele é calculado como? É o F1. Eu pego o elemento que está acima dele, 2, e faço a conta cruzada. 2 vezes 2 menos 4 vezes 1 dividido por 2. Isso dá 0. O F2, o que eu faço? Sempre a primeira coluna que eu pego para fazer a conta. Mesmo que eu esteja aqui no F2, eu não pego essa coluna. Eu pego sempre a primeira. A primeira é a minha coluna base. É com ela que eu faço as contas. Então eu pego o F2 como 2 vezes 11 menos 10 vezes 1 dividido por 2. É sempre a primeira coluna que eu pego. No caso do F1, eu pego o elemento que está acima. No caso do F2, eu pego 2, que é o elemento que está na primeira coluna acima dele. E aí eu faço a conta. Tá? Então eu sempre pego a coluna que está à direita do coeficiente que eu quero calcular em relação à primeira coluna. Então é 2 vezes 2 menos 4 vezes 1 dividido por 2. Esse é o F1. E o F2, 2 vezes 11 menos 10 vezes 1 dividido por 2 dá 6. Eita! Aí deu pau, né? Note que o primeiro elemento aqui zerou. Então tem aqui 1, 2, 0. Só que se você lembra lá do nosso dispositivo, eu precisava contar o número de troca de sinais para saber se o sistema é estável ou não. E o 0 não tem sinal. Ele não é nem positivo nem negativo. O que a gente faz? Bom, quando eu tiver o primeiro elemento zerado e ao lado dele os outros termos, algum deles não for zero, e é o caso, 6, o que eu vou fazer? Como eu tenho que testar o sinal desse cara aqui, eu vou fazer uma coisa. Eu vou substituir esse zero aqui por um número muito pequenininho. Então eu vou substituir esse zero aqui por um epsilon, que eu estou assumindo ser um epsilon maior que zero. Tanto faz, eu poderia colocar um epsilon menor que zero também. Mas eu estou substituindo aquele zero lá, que está lá no meio, que está atrapalhando a minha primeira coluna, por um epsilon pequenininho, que eu estou supondo ser maior que zero. E eu continuo fazendo o procedimento com esse epsilon. Então vamos lá. Ó. De novo, eu vi que eu tenho um zero na primeira linha e tenho outros valores aqui ao lado dele que são diferentes de zero. E eu preciso testar o sinal na primeira coluna. Mas o zero não tem sinal. Então eu preciso substituir esse zero aqui por um valor pequenininho próximo de zero para eu testar o valor. Então eu vou colocar aqui um epsilon bem pequenininho, maior que zero. É quase zero. É um pouquinho maior que zero. Eu vou colocar o epsilon aqui. Bom, aí eu vou fazer a mesma conta. O que é o F3? O F3 é o quê? Eu vou pegar epsilon vezes 4 menos 6 vezes 2 dividido por epsilon. Tá? Então o F3 está aqui, ó.
4 epsilon menos 12 dividido por epsilon. Muito bem, agora vamos calcular o F4 e o F6. Olha, o F4 é esse cara que está aqui. O que é o F4? O F4, de novo, é a primeira coluna, então epsilon, vezes o elemento que está à esquerda, à direita do F4, então 10 epsilon, menos 0 vezes 2, dividido por epsilon. Então é 10 epsilon menos 0 dividido por epsilon. Isso vale 10. Então o F4 é igual a 10. Tá? O F6 também é igual a 10. Note que independente dos valores de F3 e F5, né? O que é o F6? F5 vezes F4 menos 0 vezes F3 dividido por F5. Então, o F6 é igual ao F4. F5 vezes F4 menos 0 vezes F3 dividido por F5. Isso dá o F4. Só que o F4 a gente já viu que vale 10. Então, o F6 também vale 10. Tá? Muito bem. Agora, o que a gente tem é o seguinte. Quanto que vale... A gente já viu que o F3 vale 4 epsilon menos 12 sobre epsilon. Quanto que vale o F5? O F5 é F3 vezes 6 menos F4 sobre epsilon dividido por F3. Bom, o F3 a gente já viu quanto que vale. Então, vai ser essa expressão vezes 6 menos o F4, que vale 10 vezes epsilon, dividido por F3, que é essa expressão. Quando a gente faz a álgebra ali, a gente vai ver que o F5 é igual a menos 10 epsilon ao quadrado mais 24 epsilon menos 72 sobre 4 epsilon menos 12. Muito bem. Então, do nosso dispositivo, note que a gente já terminou, a gente já chegou no S0, então S5, S4, S3, S2, S1, S0. Terminamos a primeira coluna. Alguns estão em função de números, então 1, 2, o F6 vale 10. O F3 é essa função que depende do epsilon, o F5 é essa função que depende do epsilon. Pois bem, agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Você lembra que a gente fez o epsilon ser maior que 0, né? Então a gente fez esse epsilon aqui um valor bem pequenininho maior que 0. Então pra gente, para todos os efeitos da nossa suposição, esse epsilon aqui é um valor positivo. Se eu estou assumindo que o epsilon é um valor positivo, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o limite dessas duas funções aqui quando o epsilon tende para 0 mais. Ou seja, eu estou tentando fazer o epsilon tender para 0, só que 0 positivo. Por quê? Porque eu fiz a primeira afirmação como epsilon sendo maior que 0. Então eu vou pegar aqui epsilon tendendo para 0 mais. Bom, então eu tenho aqui F3 igual a 4 epsilon menos 12 sobre epsilon. Eu estou tomando o limite com epsilon igual a 0 mais do F3. Bom, se eu dividir o epsilon em cima aqui nessa expressão, né? Fizer a fração aqui, eu vou ter 4 menos 12 dividido por epsilon. Então, quando o epsilon tender para 0, eu vou ter menos 12 sobre epsilon, menos 12 sobre 0. Essa expressão aqui vai para menos infinito. Então, se eu pegar o epsilon maior que 0, positivo, e tomar esse limite F3 aqui, esse F3 vai para menos infinito. Beleza. Próximo. Vamos pegar esse limite aqui quando o epsilon tende a 0. Olha, se o epsilon tende a 0 nessa expressão, esse cara some, esse cara some, esse cara some, sobra menos 72 dividido por menos 12, que dá 6, positivo. Então vamos ver qual que foi a nossa ideia aqui. Eu tenho 1, 2. Aí eu assumi o epsilon maior que 0. Por quê? Porque os outros anteriores já eram positivos. Aí eu coloquei o epsilon maior que 0. Poderia ter colocado o epsilon menor que 0? Poderia, vai mudar um pouquinho o raciocínio. Mas vamos manter ele por enquanto do jeito que eu fiz aqui. 1, 2, epsilon maior que 0, bem pequenininho. Aí quando eu tomei o limite, fiz todo o procedimento, tomei o limite de F3 com epsilon tendendo a 0, eu vi que esse cara aqui dá menos infinito. O F5 vai dar 6. E o F6 dá 10. Completei a tabela. Bom, agora vamos contar o número de troca de sinais que eu tenho. 1 é positivo, 2 é positivo, epsilon eu supus que fosse positivo. Então não trocou o sinal. Só que esse cara aqui é negativo. Menos infinito. Trocou o sinal uma vez. Esse valor é um valor bem pequenininho positivo e esse valor aqui é um valor bem grandão negativo. Depois eu volto do menos infinito para o 6. Troquei o sinal de novo, 2 vezes. E o 10. Não houve troca de sinal.
Então, nessa primeira coluna aqui, eu tive duas trocas de sinal. Nesse caso, eu tenho duas raízes desse polinômio tem parte real positiva. Então, esse sistema é instável. Ele tem dois polos com parte real positiva. De fato, se você pegar essa função de transferência e calcular os polos dela, você vai ter um polo em menos 1,31, dois polos complexos conjugados em menos 1,24 mais ou menos 1,04J, e outros dois polos em 0,9 mais ou menos 1,46J. Aqui os dois positivos aqui. Esse sistema é instável. Bom, mas aí você pode chegar e perguntar assim para mim. Tá, professor, mas legal, você chegou e usou esse epsilon maior que zero. Pequenininho, mas positivo. Teria algum problema de eu usar ele pequenininho, negativo? Não, não teria. A única coisa que aconteceria se você usasse esse epsilon negativo aqui, note, as contas iam ser as mesmas, você ia chegar no mesmo resultado. Tudo aqui ia ser igual. A única coisa que ia mudar é essa análise aqui. Tá? Porque se esse epsilon aqui ele é negativo, você colocou ele aqui negativo, aqui você vai ter menos 12 epsilon, só que você vai ter que fazer o limite com zero menos. Você escolheu um epsilon pequenininho negativo, então você tem que ir para o zero no sentido contrário. Então esse epsilon aqui vai ser epsilon tendendo a zero menos. E aí o que você vai ter? Ao invés de ter menos infinito, você vai ter mais infinito. Porque aqui é menos 12 sobre epsilon. Se o seu epsilon é um número pequeno negativo, isso aqui dá positivo, dá mais positivo. E note que nesse caso do F5 aqui, o epsilon ser pequenininho negativo não faz diferença nenhuma, porque esse cara vai cortar, porque ele vai tender para zero, vai cortar, vai sobrar um menos 72 sobre menos 12, que vai continuar sendo 6. Então, se você escolher o epsilon pequenininho mais negativo, ao invés da troca de sinal acontecer aqui no menos infinito, ela vai acontecer aqui no epsilon. E aqui o infinito vai ser positivo. E aí você vai continuar tendo duas trocas de sinal do mesmo jeito. Tá? Então eu gosto de usar o epsilon maior que zero, porque os anteriores eu estou vendo aqui que já são positivos. Aí eu venho cá, não, então eu vou colocar o epsilon maior que zero para eu tentar forçar essa linha a não ter troca de sinal. Para ver se vai ter troca de sinal nas outras. E de fato teve duas trocas de sinal. Tá? Então com esse método aqui eu consigo ver essa questão dos polos. Estabilidade. Exemplo 3. Então eu quero estudar a estabilidade deste último sistema aí. S mais 3 sobre S ao quadrado mais 2S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 4S mais 2. Bom, então eu vou montar o algoritmo de novo, tá? Pego o grau mais alto, S4, coloco todos os pares. 1, 3, 2. Pego o próximo grau ímpar, S ao cubo, pego 2, 4, 0. Tá? Então 2, 4, bom, não tem mais nada. Então 2, 4, 0. Aí calculo a próxima linha. 2 vezes 3, 6. Menos 4 vezes 1, 4. Dividido por 2, 1. Próxima linha. 2 vezes 2, 4. Menos 0 vezes 1, 0. Dividido por 2, 2. E aqui, é claro, é 0. Não tem mais nada do lado de cá. Então 0, 0. Agora eu vou para calcular a próxima linha. 1 vezes 4, 4. Menos 2 vezes 2, 4. Dividido por 1, 0. 1 vezes 0, 0. Menos 0 vezes 2, 0. Dividido por 1, 0. E aí eu tenho uma linha inteira de zeros. Note que esse caso é diferente do caso anterior. Aqui eu tenho uma linha inteira de zeros. Aqui eu tinha uma linha que tinha um 0 na primeira coluna, mas poderia ter outros parâmetros aqui diferentes de 0. Como que eu faço para analisar esse termo aqui? Primeiro a gente tem que entender quando que isso acontece. Porque quando a gente entende por que isso acontece, a gente consegue ter a ideia do que a gente vai fazer. Zerou a linha toda. Note, não adianta chamar isso aqui de epsilon maior que zero, porque do lado já é zero. Então qualquer coisa que eu fizer aqui embaixo vai dar zero para todo mundo. Então não adianta chamar isso aqui de epsilon maior que zero. Porque esse cara e todos os demais são zero. Então qualquer conta que eu fizer aqui embaixo vai zerar. Esse caso aqui ele acontece ou quando eu tenho dois polos complexos conjugados, com parte real nula, ou seja, a parte real é nulo, os dois estão em cima do eixo imaginário, ou dois polos simétricos. Eu tenho um positivo e um negativo com o mesmo valor, de módulo. Tá? Então, quando a gente tem uma situação como essa, não tem mais o que fazer aqui no dispositivo. O dispositivo acabou.
o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai voltar na linha anterior e vai formar o polinômio. Então, olha só, o que é a linha anterior? A linha anterior é S ao quadrado, S0, certo? Olha aqui, ó. S3, S2, S ao quadrado, 0. Então, eu tenho S ao quadrado, S0, 1, 2. Por que o 0, né? Porque eu sempre vou decrescendo. Então, S4, S3, S2, S1, S2, S1, S0. Tá? Então, sempre vou decrescendo o grau aqui. S4, S3, S2, S1, S2, S1, S0. Esse aqui já é 0 mesmo, já não tem mais ninguém aqui, tá? Então, aí eu vou pegar a linha anterior e vou formar o polinômio. Eu tenho S2, S0, 1, 2. Esse aqui é o coeficiente do S2. Esse aqui é o coeficiente do S0. Então, eu vou formar o polinômio. S ao quadrado mais 2S. E aí eu vou fazer a conta, igual a 0. E aí eu vou ver que esse resultado aqui é igual a mais ou menos J sobre raiz de 2. Então, esse resultado aqui aparece sobretudo quando eu tenho dois polos complexos conjugados. Em cima do eixo imaginário, parte real nula. Tá? Então, quando eu fecho essa conta aqui, eu vejo o seguinte, que dá S igual a mais ou menos J raiz de 2. Eu tenho dois polos complexos conjugados. Note que até aqui o dispositivo continua válido. Aqui ele está me dizendo que eu tenho dois polos em cima do eixo imaginário. Mas aqui eu tenho quantas trocas de sinal? Daqui para cá nenhuma, daqui para cá nenhuma. Então eu tenho duas raízes com parte real negativa, mais duas raízes em cima do eixo imaginário. Essa linha inteira é igual a zero no diagrama de Roth, né? Isso significa que temos polos simétricos em relação à origem, mais ou menos um valor inteiro, né? Um valor real, ou mais ou menos J ômega. Tá? Note que uma linha nula não invalida a análise de troca de sinal das outras linhas. Ou seja, se tiver havido uma troca de sinal nas linhas anteriores, elas continuam contando. Tá? O que essa linha toda zero está me dizendo é o seguinte, que tem dois caras em cima do eixo imaginário. E para eu descobrir quais são eles, eu venho na linha anterior e faço a conta. Como a linha anterior normalmente vai dar um polinômio quadrático, né? É fácil fazer a conta. Tá? Então, é assim que funciona. Quando eu chegar numa linha totalmente nula, eu analiso a linha anterior, mas isso não invalida a análise da primeira coluna para as outras raízes, tá? Bom, aí vocês devem estar perguntando assim, tá, muito legal, muito bacana, mas meio inútil, né? Porque eu posso ir lá no MATLAB, muito mais fácil do que isso, botar a conta lá no Python, né? Tem esse tanto de ferramenta online aí para calcular as raízes. Então, para que eu vou fazer isso? Bom, vamos usar então esse procedimento para um exemplo que é um exemplo de controle e que fica mais difícil você fazer se você não tiver conhecimento do que você está fazendo aqui. Considere esse sistema em malha fechada, tá? Eu tenho um ômega R de referência, eu tenho um ômega na saída, tenho um Kp, que é um ganho de controle, e tenho um G de S, que é o sistema a ser controlado, a nossa planta. Podemos usar o critério de estabilidade Roth para achar o valor do ganho Kp tal que o sistema em malha fechada seja estável. Ou seja, descobrir qual é a faixa de valores de Kp para que esse sistema seja estável em malha fechada, mesmo que ele seja instável em malha aberta. Vamos pegar esse sistema aqui, ó. G de S é igual a S sobre S ao cubo mais 3S ao quadrado mais S mais 4. Esse sistema é instável, tá? Se você pegar as raízes desse cara aqui... Será que a gente não resolveu ela aqui atrás? Não, deixe-me ver. Não, acho que a gente não resolveu esse. Não, a gente não resolveu esse, infelizmente. Pensei que ele estava aqui num dos anteriores. Pode se mostrar aí facilmente, você pegar e calcular os polos desse cara aqui, você vai ver que ele é instável. Você vai ver que ele tem polos com parte real positiva. E eu quero descobrir quais são os valores de Kp que fazem o todo ser estável. Pensa no moleque que estava equilibrando o cabo de vassoura. O cabo de vassoura, naturalmente, ele é instável, ele cai sozinho. Se você não fizer nada, ele vai cair. Eu quero descobrir qual que é o ganho que o moleque tem que colocar no cérebro dele, na malha de controle dele, para mesmo o cabo de vassoura, tendo esse comportamento natural de cair, ele ser capaz de dar comandos que deixem o cabo de vassoura na vertical estável. Note que é uma coisa interessante. E que eu não consigo fazer aqui, simplesmente tentando arrumar quais são as raízes desse cara. Tudo bem, eu obtive as raízes desse cara, mas e daí? Bom, então vamos ver como é que a gente faz isso. Tenho esse G de S, tenho esse Kp.
Bom, meu G de malha fechada, a gente já sabe que é WS sobre WRS. Então eu calculo esse sistema aqui em malha fechada. Tenho KPS sobre S3 mais 3S2 mais 1 mais KPS mais 4. Tá? Então eu simplesmente peguei esse sistema aqui e calculei a malha fechada quando G é igual a isso. Bom, agora eu vou pegar o polinômio denominador e vou calcular o Roth. Pego o grau do polinômio, o grau maior aqui do polinômio, né? Então S3, 1. S1, 1 mais KP, tá aqui. S2, 3. S elevado a 0, 4. Aí eu tenho F1 e F2. O F1 é igual a 3 vezes 1 mais KP, menos 4 vezes 1 dividido por 3. Tá aqui a expressão. 3KP. 3KP menos 1 dividido por 3, que é exatamente, né? 3 menos 4 dá menos 1. Então, 3KP menos 1 dividido por 3. E o F2 é igual a 4, né? Independente do valor de F1, F1 vezes 4 menos 0 vezes 3 dividido por F1 é igual a 4. Tá? Muito bem. Então, aqui eu tenho 1, 3, F1, que é 3KP menos 1 dividido por 3, e F2, que é igual a 4. Note que se houver alguma troca nessa primeira coluna, vai ser por causa do F1, porque o 1, o 3 e o F2, que vale 4, são positivos. Então a gente tem que analisar se o F1 tem alguma troca de sinal. Ou melhor, descobrir qual o valor de KP para que não haja troca de sinal, porque aí a gente garante que, em sendo todo mundo positivo, não teve troca de sinal, e, portanto, esse sistema em malha fechada é estável. Bom, então vamos lá. Se eu quero que o F1 seja maior que 0, basta que 3KP menos 1 seja maior que 0. Olha, mas 3KP menos 1 ser maior que 0, basta que KP seja maior que 1/3. Qualquer valor de KP que eu colocar nessa malha aqui, mesmo esse sistema sendo sozinho, ele sendo estável, mesmo ele sendo o sistema cabo de vassoura, nesse caso aqui com essa expressão, se eu colocar um KP maior que 1/3, eu garanto que o todo seja estável. Vamos ver? Aqui está o mesmo sistema com aquele GDS. Aí eu fui lá e apliquei um degrau só no GDS, sozinho, tá? Não tem a malha. Tu peguei o GDS, aquela função de transferência, e apliquei o degrau nela. Você vai ver que ela vai explodir. Ela vai fazer Quando eu pego esse sistema aqui, eu coloquei o KP igual a meio. Então meio é maior que 1/3. Peguei esse sistema aqui com o KP igual a meio, ele já converge. Então note que mesmo o sistema, ele sendo sozinho, ele sendo instável, dependendo do KP que eu coloco aqui, ele fica estável. E esse KP, como que eu calculo? Note que se eu simplesmente chegar e falar para vocês, essa aqui é a função de transferência de malha fechada desse sistema. Diga para mim se esse sistema é estável ou instável. Se você simplesmente tentar calcular os polos aqui, a menos que você use uma ferramenta simbólica, o que aí já começa a complicar, você não consegue fazer isso aqui só calculando os polos, porque você não tem o valor de KP, é ele que você quer encontrar, ele é a sua função, ele é a sua incógnita. Então você não consegue simplesmente calcular isso aqui usando uma ferramenta que calcula polos. É diferente deste problema. Aqui tudo bem, eu concordo, você consegue calcular quais são os polos. E talvez nesse sentido, o cálculo desse cara não seja tão interessante assim. Tudo bem. Mas aqui você não tem isso. E aí você tendo esse dispositivo bastante simples que você consegue chegar e falar, olha, se o meu KP for maior que 1/3, esse sistema conjunto aqui, ele fica estável. Tá, tudo bem, tá oscilando pra caramba, mas ele fica estável. Esse era o objetivo. Projeto de um ganho estabilizante. Então esse método do Roth é muito interessante por isso. Ele permite que você não só descubra de uma maneira muito rápida se uma determinada função de transferência é estável ou não, como ele abre portas para que você incorpore a estabilidade como um requisito de controle no seu projeto, como os outros. Tá? Então, uma ferramenta realmente simples e muito, muito interessante. Bom, é isso aí. Temos um passo importante, estudamos os requisitos, já começamos a mexer um pouquinho em controle, já conseguimos fazer um controle com um ganho que estabiliza o sistema, um controle que mexe no estado estacionário, a gente já viu que também dá para mexer no percentual de sobresinal, dá para mexer na velocidade, então agora a gente vai começar a misturar esses requisitos para fazer o projeto do controlador de acordo com aquilo que a gente quer.
É muita coisa ainda, tem muito chão para percorrer, tá? Mas eu diria que a gente já chegou num bom caminho. A gente já sabe o que é o nosso sistema de controle, a gente já sabe como montar ele, qual é a estrutura dele, a gente já sabe quais são os requisitos que a gente vai correr atrás, a gente já sabe modelar o nosso sistema, agora só fazer o sistema de controle funcionar. Tá bom? Isso aí fica para a próxima etapa. Legal? É isso aí, aquele grande abraço, continue estudando, vamos que vamos. Valeu, tchau.